Glória a Deus, aleluia, ao Todo-Poderoso Deus. Então, Glória a Deus. estamos aqui, vamos dar continuidade à segunda parte da mensagem que o Espírito Santo nos deu sobre a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo. Tentamos fazer a live, mas não deu certo, então a gente está gravando aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, vamos dar continuidade. A doutrina de Cristo, você tem que parar de praticar iniquidade e praticar diariamente a palavra de Deus. Vamos para Mateus capítulo 7, versículo 21. Diz o seguinte: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então a gente tem que edificar a nossa fé, a nossa casa. Nós somos a casa do Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então nós, como casa, templo e morada do Espírito Santo, igreja de Cristo, onde Ele é a cabeça e nós somos o corpo, né? Temos que firmar a nossa fé, a nossa vida, a nossa comunhão com Deus todos os dias, irmão, todos os dias, na rocha, na rocha. É uma construção que ela só vai acabar na volta de Jesus. Eu já estou firme, não preciso mais orar. Eu já estou firme e forte nos caminhos do Senhor, aleluia. Vamos para a Bíblia, temos que ler diariamente, temos que aperfeiçoar nossa salvação diariamente. Temos que parar de praticar a iniquidade e começar a praticar a palavra de Deus todos os dias. Não só quando você quiser, mas todos os dias. A tempo e a fora de tempo, praticar a palavra de Deus. Não só o que você queira, mas tudo o que está escrito, tudo que Deus nos orienta e nos guia e nos conduz através do seu Espírito Santo. Versículo 26. E aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aí a gente fala as coisas às vezes para a pessoa diz que a gente está jogando praga nela. Isso aqui é Bíblia. É Bíblia. Se você não firma a sua fé, se você não firma os seus caminhos, se você não firma os seus passos, se você não ora todos os dias, se você não lê todos os dias, se você não se consagra, se você não jejua mais, você está com o pé na cova. É a verdade, não é praga, é Bíblia. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Disse Jesus, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva, ou seja, vai vir as tempestades. Vai vir as lutas, vai vir as provações, vai vir o Satanás, que ele vem, irmão. Que é isso? Vem sim, lê a Bíblia que você vai ver, ele está ao nosso derredor. Só esperando uma brecha, ele vem. Então vai vir o que for, o que você puder imaginar para querer te afastar dos caminhos do Senhor. E se a sua fé, se a sua casa não estiver firmada na rocha, vai cair. Não é praga. Jesus disse. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E caiu. E foi grande a sua queda. Então, na doutrina de Cristo, Jesus nos orientou. Né? Jesus ele não obriga ninguém. Eis que estou à porta e bato. Ele é educado. Ele orienta, guia, dá instruções. Cabe você querer cumprir ou não. Cabe você se decidir se quer. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o inferno. Tem gente para tudo, irmão.
tem pessoas que já têm a mente cauterizada pelo demônio que diz que quer ir pro inferno. Tô falando isso porque a gente, né? Aquele culto tem uma casa que a gente faz um culto que o diabo ele praticamente fala na boca do cara, que ele diz, o inferno é isso, aquilo, que não vem nem ao caso falar aqui. Então a doutrina de Cristo, você tem que parar de praticar iniquidade. Tira isso da sua cabeça. Eu já aceitei Jesus, eu estou salvo. Cuidado. Parar de praticar iniquidade e praticar diariamente a palavra de Deus. Aperfeiçoar a nossa salvação diariamente. Na doutrina de Cristo, temos que ter fé. Temos que ter fé. Mateus capítulo 8, versículo 5. Fala o seguinte. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Olha aqui. Violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Sarou. O que foi que o centurião falou para Jesus? Dá somente uma ordem. Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Dá somente uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Olha que fé. Uma palavra. Uma palavra. E me vem um louvor antigo, se eu não me engano é da... Glória a Deus. Uma palavra. A doutrina de Jesus tem que ter fé. Ó, só pra pegar isso aqui. Ai, mas tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter, irmão. Tem que ter fé. Ó, tem uma passagem que fala o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. E aí? Isso é Bíblia. Também eu separei um segundo exemplo, tá? De fé. Paralítico de Cafarnaum. Mateus capítulo 9. E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus vendo a fé. Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoado te são os pecados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Você vê que exemplo de fé, né? As pessoas trouxeram ele numa cama, né? Então, 2 exemplos de fé. Amém? Então, a doutrina de Cristo tem que ter fé. Na doutrina de Jesus, ou Cristo, ovelha é açoitada, perseguida, odiada, tem inimigos na família, mas não tema.
Continue com Jesus, persevere até o fim. Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Quem está falando aqui é Jesus. Está falando Jesus. E odiado por todos sereis por causa do meu nome. Você vê que hoje em dia a gente às vezes vai falar, só em falar o nome de Jesus, a pessoa se revolta. Eu não quero saber. A pessoa não, né? O bicho velho. Só que nossa luta não é contra a carne, não é contra o ser humano. Eu falo estamos porque todos somos igreja de Cristo. Então se um irmão nosso perde uma batalha, nós perdemos também. Entenda isso, todos dependemos um dos outros. Todos somos corpo do membro da igreja de Cristo, sendo ele é a cabeça. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. É como se eu fosse um braço, a minha esposa fosse o outro braço, ou uma perna, e outro irmão fosse uma perna. Um exemplo, um modo espiritual. Todos somos membros, né, do corpo de Cristo, onde ele é a cabeça. Então, se o irmão perde uma batalha, a gente perdeu também, né? Então, quando eu falo isso, estamos perdendo muitas batalhas porque as pessoas estão brigando, batendo de frente com o ser humano. Estão batendo de frente com o ser humano, sendo que a luta ela é espiritual. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, temos que parar de brigar com o ser humano, com a carne, e começar a orar. Orar por todos, amém? Então, odiados por todos serei, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao seu discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Né? Isso aqui eu poderia até ter separado, né? Porque é tanto conteúdo. Eu separei a doutrina de Cristo, acho que mais de 90% foi só em Mateus, como o Espírito Santo nos orientou. Releia Mateus, meu filho, e vai só anotando. Pronto, foi anotando. Então eu poderia ter colocado aqui no primeiro, né? Na doutrina de Cristo tem que confessar e aceitar o Senhor Jesus. Então toma esse daqui como o primeiro de todos. Confessar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Agora eu entendo o Billy Graham quando ele fala que ele pregou a mesma mensagem várias vezes. Ela só ficou boa quando ele pregou a mesma mensagem várias vezes. Porque às vezes a gente está relendo, aí vem toda a lembrança. Eu estou relendo isso aqui, já inúmeras vezes a gente leu Mateus,
esta passagem, e eu estou relendo agora, e me vem isso. Ó, esse aqui poderia ser o primeiro ponto da doutrina de Cristo: me aceitar, me seguir, depois, né? Me aceitar, me seguir, depois os demais pontos que a gente falou, né? Versículo 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, confessar o que? Aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e único Salvador. Não existe outro, não tem Maria, não tem João, não tem José. Me mostra na Bíblia que eles salvam, que eles libertam, que eles curam, que eles levam a Deus, que aí a gente conversa. Vamos para a Bíblia, vamos parar de ouvir A, B, C. Ah, mas fulano A, B, C, D diz, vamos para a Bíblia. Amém? Amém. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas, qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que... Isso aqui é tudo Jesus falando, tá? Só para... Versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Então, aqui, na doutrina de Cristo, a ovelha ela é açoitada, perseguida, odiada, tem inimigos na família, mas não tema. Continue com Jesus. A gente vê aqui no versículo 28 que Jesus fala o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Hoje em dia vemos pessoas que têm mais medo do ladrão, mais medo de um vírus do que dos castigos do próprio Deus. Então vamos tomar posse da palavra do Senhor Jesus. Tomar posse da palavra do Senhor Jesus e parar de brincar. Amém? Amém. A doutrina de Jesus Cristo tem que semear. Mateus capítulo 13, versículo 1. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo... Eu acho lindo demais essa passagem. Acho lindo. Lindo. Eis que o semeador saiu a semear. Acho lindo. Toda a Bíblia eu acho lindo, mas tem umas passagens que a gente se encanta, né? Eis que o semeador saiu a semear. A gente entende que a ação, ele saiu. Né? Não está acomodado dentro de casa como os muitos, né? Como muitos. Ah, vou para a igreja domingo, da igreja para casa. De casa para a igreja, da igreja para casa. Aqui o semeador, ele saiu a semear. Ó, que lindo. Saiu a semear. Um semeia com uma oferta, outro semeia com o dízimo, outro semeia ajudando o próximo, outro semeia eu vou ajudar ali o necessitado, um semeia socorrendo o órfão, outro semeia socorrendo a viúva, outro semeia levando a palavra de Deus. Existem várias sementes, irmão. Peça a Deus semente. A gente ora muito, né? Senhor, dai-nos semente. Ele vem nos dando muitas sementes. Todas as sementes, nenhuma fica aqui. A gente espalha tudo. Amém? Amém. E quando semeava, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. As aves comeram a sementezinha do semeador. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos,
e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Ó, que a gente entende que é a nossa semente, no caso que é a palavra. Um exemplo, a semente a semeadura da palavra. Quem semeia a palavra de Deus? A gente entende que muitas pessoas, muitas dessas palavras vão cair em terra que não é funda, outras vão cair nos espinhos, né? E vão ser sufocadas, mas algumas vai cair em terra boa, elas vão aceitar Jesus e vão se alegrar junto conosco. Já já a gente vai ver o significado dessa parábola aqui, só para os irmãos entenderem melhor. E outra caiu em terra boa e deu fruto. 100, outro 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tem que semear. Então agora a gente já vai entender um pouco mais sobre essas sementes que foram plantadas. Versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra de Deus e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Isso aqui a gente está vendo muito 2021. A gente não pode falar uma palavra que a pessoa não queira, falando para o próprio bem dela, que ela logo se ofende, né? Logo se ofende. Ah, isso é religiosidade. A Bíblia agora virou religiosidade. A boca das pessoas agora é religiosidade. Religiosidade. Ah, é religiosidade. Estão esquecendo da Bíblia. Estão esquecendo das palavras da Bíblia. Jesus disse isso, ó. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Ó, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E 100, outro 60 e outro 30. Tem que semear. Vamos dar continuidade? Versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, mais na frente, a gente vai ver a explicação dessa parábola aqui. No versículo 36 fala o seguinte: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Você vê que aqui o Filho do Homem está com F maiúsculo e o H maiúsculo. Então aqui se trata de Jesus. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. O campo é o mundo. O campo é o mundo, gente. Tira isso da sua cabeça. Ah, e o joio e o trigo tem que estar junto dentro da igreja. Onde que você viu isso? Me mostra na Bíblia, em nome de Jesus, que aí eu me corrijo. Me mostra na Bíblia que eu estou buscando conhecimento, estou querendo aprender, mas me mostra na Bíblia que o joio e o trigo tem que estar junto.
Esta parábola do joio e o trigo, você vê que aqui está falando é o mundo, é lá fora, não é dentro da igreja. É claro que a pessoa vai vir do jeito que ela está, mas ela não pode permanecer como veio. O que está acontecendo hoje são pastores e pregadores se acovardando, eu não sei por qual motivo, que tem medo de falar a verdade, de falar a palavra de Deus. As pessoas vêm, aí não, pode vir, pode ficar do jeito que está, que Deus só quer o seu coração, né? E estão se acovardando. O campo é o mundo, não tem esse negócio de o joio e o trigo ficar junto. Você vê hoje em dia os ímpios cantando com as pessoas dentro da igreja junto. Você tá uma mistura, a gente tem que pedir muito discernimento de Deus, a orientação, visão, não querendo condenar, mas a orientação de Deus, porque as pessoas estão deixando de pregar a palavra e pregando o que elas querem. Prega o que ela quer, pega um versículo aqui, Deus só quer o coração, Deus só quer. Eles contam histórias muito lindas, mas estão deixando de lado a verdadeira palavra e a sã doutrina. Amém? Então vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, gente. O campo é o mundo. O campo não é a igreja. Aí tem gente que diz assim, não, o joio e o trigo tem que estar junto. Está escrito, o joio e o trigo tem que estar junto. Eu mesmo errei muito nisso. Eu errei muito nisso aqui. Eu errei muito. Depois que eu vim entender, tem aqui, ó, explicação da parábola do joio. Então a gente tem que parar de falar a passagem da Bíblia que a gente só escuta e só falar aquilo que a gente viu. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, não é a igreja. A igreja não é o campo, a igreja é a igreja. Não é o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Já pensou isso aqui? Sabe, se Jesus, aqui quem está explicando para eles é o próprio Jesus. Olha isso aqui, veio bem fresquinho agora. Já pensou isso aqui? O joio são os filhos do maligno. Imagina os filhos do maligno com os filhos de Deus no mesmo altar? Dá para imaginar uma doideira dessa? Imagina aí, dois pastores. É verdade. Olha, isso veio agora. Dá para imaginar dois pastores. Meu Deus, estou todo arrupiado. Dá para imaginar dois pastores. Um filho de Deus e um filho do maligno. Dá para imaginar isso? Um dizendo, Deus, ele quer corpo, alma e espírito. Aí o outro, meu Deus, só quer o coração. Imagina a doideira que é. Gente, tira isso da sua cabeça. Olha, isso fala muito forte comigo. Esse sonho que eu tive. Mas não sai da minha cabeça. Já pedi no fundo do meu coração, Senhor, toda vez que eu estou pregando eu me lembro disso. Eu me lembro desse sonho. Mateus 33:3. Se duvidar, alguém deu até glória aí do outro lado. Mateus 33:3 não existe. Não tem Mateus 33 na Bíblia, irmão. E eu pedindo o significado a Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, eu não entendi. Senhor, Mateus 33:3 não tem na Bíblia. A gente tem que enlouquecer esperando a resposta de Deus. Angustiado, chegar ao ponto de dizer, eu não vou gravar mais nenhum vídeo pro canal enquanto o Senhor não falar comigo. Meu Deus, a gente é falho. E Deus respondeu. Cuidado para não falar o que você não ouviu. Você está falando o que você não ouviu. Corrigindo. Você está falando o que você ouviu. Você não está falando o que você viu. Não, já ouviu aquele ditado que diz assim, a conversa nunca chega do jeito que é? Não tem isso, né, que a pessoa diz? Um fala de um jeito. Aí aquele que for contar para outro, já conta do jeito dele. E aquele outro que ouviu do jeito dele, já vai contar do jeito dele para outro. E quando chega no 10º, já tá todo distorcido, irmão. Então, Deus, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Cuidado para você não falar o que não tem na Bíblia. E cuidado para você não falar só o que você ouviu. Que você fale o que você está vendo. Então, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os filhos do reino são quem? São os filhos de Deus, irmão. E o joio são os filhos do maligno. Não tem como aceitar isso aqui, não. É claro que a gente não vai fazer acepção de pessoas para salvar. Mas estão colocando os filhos do maligno aonde ali? No altar. Estão colocando os filhos do maligno para pregar. Estão colocando os filhos do maligno para fazer alguma coisa. E tá mistura, tá bagunça. É verdade. Quem quiser ficar com raiva de mim, vai ficar com raiva de mim. Eu amo você do mesmo jeito. Amém? Amém. O inimigo, versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo. Olha isso. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo. Olha aí, o joio.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, ou seja, Jesus, mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Tá vendo? Não, Deus, ele só quer o coração, irmão. Deus, ele só quer o coração. O que é que Deus está falando? O que é que Jesus está falando aqui? Se você não acredita em mim, vá para a Bíblia, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 13, versículo 41. Olha que forte essa passagem aqui, irmão. Volta um pouquinho para o 40. Pegue a sua Bíblia em casa. Eu não acredito que esse irmão está falando aí, não. Abra a sua Bíblia em casa. Eu convido você aí em casa que está vendo esse vídeo a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Mateus capítulo 13, versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Aí eu vou falar o versículo anterior, aí fica para sua meditação se você concorda que Deus quer só o coração e a pessoa cometendo, fazendo o que quiser, que Deus só quer o coração. Eu já aceitei Jesus e Deus só quer meu coração. Aí fica com você, amém? Eu não convenço ninguém a nada, quem convence é o Espírito Santo. Cabe a você. Versículo 41. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo. Eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Ponto final. O que comete iniquidade é o que, irmão? É quem comete pecado, irmão. Tá dentro da igreja pecando. Tá dentro da igreja fazendo o que quer. Tá dentro da igreja vivendo conforme do jeito que quer. Que Deus só quer o coração. Tira isso da sua cabeça, em nome de Jesus. Se você continuar com esse pensamento, você vai perecer. E eu não quero que você pereça. Não quero que você pereça. O versículo 42 fala assim, ó. Olha o que vai acontecer, irmão. Olha o que vai acontecer. E lança a alusão na fornalha de fogo. De fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aqui é o que vai acontecer com o joio. Com o que pratica iniquidade. Que causa escândalo. Eu não sei se alguns viram, deu tempo muitos ver. Eu tinha chegado a postar um vídeo, né? Tinha visto um vídeo, né? Pastor expulsa policiais de não sei da onde, né? E já tava com muitas visualizações. O diabo, ele é sujo, mano. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: apaga aquilo ali. Eu perguntei por quê. E ele falou: isso aí vai causar escândalo. Antes que cause escândalo, apaga. Então, antes que tivesse qualquer comentário lá, eu excluí. Então, lendo essa mensagem aqui agora, me vem a meditar sobre isso que aconteceu esses dias, não foi? Foi essa semana, né? Essa semana. Foi. Eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Ponto final. Mas ponto final. Versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ponto final. Tem ouvido? Ouça. É melhor ouvir, melhor obedecer do que remediar, né? O povo não diz, né? Melhor obedecer do que remediar? Pois é. Melhor ouvir e obedecer. Na doutrina de Jesus, cada um deve levar a sua cruz. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém... Isso aqui é forte demais. Se alguém... Eu não estou dizendo que Jesus falou assim. Eu estou fazendo a minha interpretação. Tá? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu vou falar de novo, que é para você entender, né?
tirar essa seta maligna do diabo, do Satanás, do inferno, que colocou na sua mente de que Deus só quer o coração, de que você pode estar dentro da casa de Deus, que é santa, de qualquer maneira, de uma vez por todas, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da tua vida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se. Renuncie-se. Você não tem como seguir Jesus verdadeiramente sem renúncia. Não tem como, meu irmão, não tem como. A gente tem que parar de querer fazer as coisas do nosso jeito e fazer as coisas do jeito que Deus manda fazer. Eu acho. Mas o pastor fulano falou assim. Mas o pastor fulano falou assim. Mas o pastor ali, ele é muito conhecido, usado nos mistérios de Deus. E ele falou assim, assim, assim. Ele falou até que Deus, ele só quer o coração, não precisa de muita renúncia, não. Tem gente que pega até versículo. É porque o jugo de Jesus é leve. Irmão, distorce, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Amém. Renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns hados que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então a doutrina de Jesus Cristo tem que cada um carregar sua cruz. Renúncia. Parte B do versículo 24. Renúncia. Tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. Tem que carregar a sua cruz. Cada um deve levar a sua cruz. E renunciar. Renunciar. Eu renunciei muitas coisas, irmão. Não tem como servir Jesus sem renúncia. Não tem como. Não tem como. E a cada dia, a cada tempo que vai se passando, a gente vai aprendendo um pouco mais. Vai lendo na Bíblia e vai vendo, e o Espírito Santo vai trabalhando. Nossa, isso aqui, a Bíblia está dizendo que Deus, ele não se agrada disso aqui. Deus, ele não se agrada disso aqui, então eu vou renunciar isso aqui também. Olha, no mês tal dia, eu li isso aqui, ó. Isso aqui não está agradando a Deus. Então eu vou renunciar isso aqui também. E o Espírito Santo vai trabalhando. Vai trabalhando. Não tem como você no primeiro dia já dizer que vai fazer tudo, não. Mas Deus, ele sabe do seu coração. Ele sabe quando você sabe que está errado e continua fazendo. E ele sabe se você realmente não sabia aquilo ali, né? Um exemplo, né? Eu não sabia do jejum, né? Acho que é a segunda vez que eu falo isso. Eu não sabia acerca do jejum. Estava fazendo um jejum de 3 dias sem comer. Era só líquido, não era? Só líquido. Aí esse pastor que nos acompanha, que fala muito com a gente, ele falou que é errado e mostrou na Bíblia que não existe jejum sem o líquido. Jejum com líquido não existe. E mostrou na Bíblia. Eu gosto muito de falar com ele, que tudo ele vai na Bíblia. Eu gosto muito, porque a gente vê na Bíblia, né? A gente vê na Bíblia. Então, quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Então, Deus, ele recebeu aquilo ali como propósito. Não como jejum. O jejum, ele é sem comer e sem beber. Amém? Amém. Não cometer adultério, não matar, não furtar, não mentir, respeitar o seu pai e a sua mãe. Mateus capítulo 19, versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho
e fêmea. Rapaz, olha, você vê, a gente lê, lê e relê, né? Mas é agora que eu tô abordando aqui a forma que Jesus falou. Macho, tu é macho? Tu é macho? Macho e fêmea. Cabra, macho e fêmea. É macho e fêmea. Agora que eu, né, a gente lê, relê. É o que eu digo. Irmão, já li a Bíblia completa. Leia de novo. Leia de novo. Cada vez que você lê, eu tenho certeza que você vai aprender. Olha isso aqui, eu já passei por Mateus inúmeras vezes e agora foi que eu vim parar para meditar aqui. Disse Jesus, porém respondendo disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Isso aqui, irmãos, isso aqui é para nossa meditação. Isso aqui veio agora a minha reflexão, veio agora o meu coração isso aqui. Muitas pessoas hoje em dia pegam um versículo da Bíblia e tentam distorcer toda a mensagem. Isso não é de agora, irmão. Não se escandalize que isso não é de agora. Isso não é de agora. Você vê que no tempo de Jesus, os caras pegavam as passagens da Bíblia. Pegavam a passagem da Bíblia. Então, por que Moisés mandou lhe dar carta de divórcio e divorciá-la? Jesus falando ali uma coisa ali pro próprio bem de todos, os camaradas queriam continuar, poder ter quantas mulheres eles quisessem. Imagina isso aí até hoje. Imagina aí. Eu tô aqui fazendo um culto aqui com... e abriu uma igreja só com as mulheres, né? Eu tô fazendo aqui um culto aqui com 50 mulheres e 300 concubinas. Não ia nem caber aqui no quarto, né? Ia ficar uma parte lá fora, ia dividir os cultos, ó. Primeiro culto entra só 5, no outro culto as outras 5, no outro culto... Já pensou, irmão? Que doideira um negócio desse? Então os camaradas queriam continuar desse jeito. Só pode. Olha aqui. Versículo 7. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Jesus disse para eles: Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Olha aí, o que é que Jesus está dizendo aqui? Moisés, por causa da dureza do coração. Tá vendo? Moisés, um homem muito usado por Deus, teve o coração duro em determinados momentos. Então isso aqui a gente aprende que todos nós somos... Moisés, né? Se a pessoa for pensar bem, nossa, Moisés, que Deus usou, ele abriu o mar. Nossa, Moisés, que Deus usou e mandou a coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia, que Deus mandou o manazinho, que Deus falou com Moisés, que jejuava de 40 dias. Pois é, Moisés. Não sou eu que estou dizendo, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 19, versículo 8. Disse Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Tá vendo aqui? Oh meu Deus, isso aqui veio agora. Olha, como é que eu não pensei nisso? Hein? Que o próprio Moisés, ele errou, irmão. Falando isso aqui, ele errou. Jesus está dizendo aqui que ele errou. Porque no princípio não era assim. Olha isso aqui. Vê agora. Olha isso. É isso que eu digo, irmão. Cada vez que você lê a Bíblia, você vai aprender uma coisa nova. Ó. Olha isso aqui. Moisés, por conta da dureza do vosso coração, permitiu repudiar a mulher. Mas no princípio não foi assim. Volta só um pouquinho que você vai saber a resposta. Ó. Versículo 4. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Espírito Santo. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. E eu querendo meditar aqui, e o Espírito Santo do meu coração, volta só um pouquinho, meu filho. Versículo 5. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Pegou ainda não? Aqui está no singular. A sua mulher. Não tem. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e vai se unir às suas mulheres. Olha lá, meu filho. Se unam às suas mulheres. Já pensou? E serão dois numa só carne. É dois.
Pegou agora? 2. Só é 2. Tá vendo, irmão? Só tá vendo dois. como a Bíblia é linda? A Bíblia é linda, irmão. Toda vez que você lê e relê. Olha isso aqui. Isso vê agora. Vê agora isso. Revelação do Espírito Santo, sabedoria do céu. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Isso eu nunca ouvi em nenhum canto. Para a honra e glória do Senhor Jesus. 2. Irmão, tu tava lendo lá o 8 e voltou pro... Mas se o Espírito Santo mandou voltar, olha aí, fez bem eu obedecer, tá vendo? Olha aqui um aprendizado. Portanto, deixará o homem... tá tudo no singular, ó. O homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Singular. A sua mulher. Vírgula. E serão 2. E serão 2. E serão 2. E serão 2. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo é inteligente. Dá um grito aí em casa. O Espírito Santo é inteligente. Glória a Deus. Glória a Deus. E serão 2 numa só carne. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor, que revelaste essas coisas a estes pequeninos, Pai. Graças eu te dou. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Volta para o versículo 8. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da sua mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. Quem pode receber isso, que receba, irmão. Eu falo muito isso. Falo, todas as pessoas que pedem ajuda, tem uma família que a gente está acompanhando, eu falo muito isso. Vai para a Bíblia, Quer ler? Vamos ler junto, vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia, eu chamo para abrir, abra sua Bíblia. Começa a ler, meditar, peça entendimento do Senhor. Amém? Amém. Doutrina de Jesus o Cristo, temos que ser vigilantes. Mateus capítulo 24. Senhor Jesus, envia um anjo com a espada de fogo e cala a boca desse cachorro para a gente poder anunciar a tua palavra, Senhor. Eita, foi ligeiro, viu? Glória a Deus. Na doutrina de Jesus, temos que ser vigilantes. Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Que quem está falando é Jesus. Naquele dia que Jesus vai vir para buscar a sua igreja, o dia tão esperado por nós. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ninguém sabe, senão o Pai que está nos céus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Só para ficar bem claro, irmão. É que eu acho que deve ter ido na cabeça. Eu pensei isso também um dia. Quer dizer que tá eu e minha esposa e um sobe, o outro fica.
Aqui Jesus Pois é, eu também não entendi. pensava isso. Aham. Olha aí, tá vendo? O Espírito Santo, ele é inteligente, irmão. Ele sabe o que, é que as pessoas pensam. Então, irmãos, isso aqui não significa que Jesus, ele generalizou. Né? Vamos aqui na Bíblia. Então, vírgula, estando dois no campo, vírgula, será levado um, vírgula, e deixado o outro. Aí tem um pontinho e uma vírgula. Aqui Jesus, ele não está generalizando, ele não está dizendo todos, né? Ele não generalizou. Todas as pessoas que tiverem dois, vai subir um, o outro fica. Ele não determinou isso como uma sentença. Se tiver dois, já pensou? Não é isso, irmão. Quer dizer que tem dois salvos e Deus vai escolher um? Deixa eu ver qual dos dois que me serviu melhor. Não é isso, irmão. Não é assim. Aqui Jesus, ele está dando um exemplo de que nem todos vão subir, né? Pode estar dois, que diz que é da mesma igreja, e subir um e o outro ficar, assim como também pode subir os dois, assim como também pode subir nenhum dos dois. Tá? Jesus aqui está dando um exemplo. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no caminho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Então ele está dando um alerta aqui. Vamos supor que você é uma dessas pessoas que não subiria. Então Jesus, ele está fazendo um alerta aqui, dizendo para você vigiar. Vigiar. Seja vigilante, para que você não seja esse um. Tá você e seu colega, tá você e sua esposa. Sua esposa sobe e você fica, ou seu esposo sobe e você fica, ou vice-versa, amém? Então Jesus, ele está alertando para que nenhum dos dois fique. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor, o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse aqui vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Já pensou se você sabe que vai entrar o ladrão? Você botava pau, prego, cadeira, banco, o que tiver, o armário. Se você soubesse, você vigiaria. Então a gente tem que estar vigilante, temos que sermos vigilantes a todo momento. Por que eu disse no começo? Leia a palavra de Deus todos os dias, fazer a vontade de Deus todos os dias. Junta com isso aqui, sermos vigilantes. Você não sabe se Jesus volta agora. Estou pregando aqui, não chego nem a postar o vídeo de Jesus voltar agora, nesse exato momento. Coloque isso na sua cabeça, irmão. Todo instante, a todo momento. Será que se Jesus esteja na rua pensando nisso, esteja fazendo as coisas em casa pensando nisso, esteja tomando banho pensando nisso, esteja fazendo o que for toda a sua vida pensando viver para Cristo? Paulo diz, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Cristo vive em você, você tem que estar pensando, tem que ser vigilante pensando, rapaz, se Jesus vir agora, por quê? Porque vai ser muito rápido, irmão, não vai dar tempo de dobrar o joelho e se arrepender. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão, não abrir e fechar de olhos. Olha, já foi. Exatamente, ele não está esperando o ladrão. Você não vai estar esperando o ladrão, né? Então, esteja vigilante. Nossa, eu preciso me consertar isso e isso. Se conserta enquanto há tempo. Enquanto a porta ainda está aberta, né? Um dia ela vai fechar. Então, esteja todo o tempo. Será que se Jesus voltar agora? Às vezes eu vou dormir, né? Às vezes eu vou dormir chorando. Ou se Jesus voltasse agora, né? A gente fica conversando, esperando os ensinamentos do Espírito Santo na madrugada. Esperando os ensinamentos. A gente quando deita de madrugada aí, opa, já é madrugada. Geralmente essas horas o Espírito Santo vem e nos dá um ensinamento, né, amor? Você lembra? Versículo 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então não é na hora que você pensa. Você pensa assim, ele pode vir durante... Geralmente as pessoas pensam que ele vai vir durante a noite. Anoiteceu. Tá todo mundo dentro de casa. Acho que Jesus pode voltar a qualquer momento. Durante o dia aí faz o que quer, né? Ou vice-versa. Ou pode ter pessoas que pensam que ele pode vir de dia e durante a noite não. Aí a noite faz todo tipo de presepada e fica pensando durante o dia. Então tem que ser a todo instante. Ninguém sabe. Só quem sabe é Deus. Nem o próprio Jesus sabe. Ele que está dizendo. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, que é ele. Ele se incluiu no que ele pregou. Ó, meus queridos, nem eu sei. Só quem sabe é meu Pai. Só quem sabe é meu Pai. Não pergunte para mim, não. Dá para imaginar os discípulos? Senhor, quando é que tu vai vir para nós ficar mais perto? Jesus. Nós somos teus discípulos. Diz aí. Não, meu filho. Ninguém sabe, nem o dia, nem a hora. Só o Pai.
Então, esteja vigiando. Aí ia ser bom demais. Já pensou? Jesus virá dia 30 de abril. Eita, negado ia fazer de tudo, meu irmão. Ora, eu não duvido é nada mais. Fosse no dia 29, tava todo mundo com o joelho dobrado. Pra na virada do ano, fica todo mundo esperando da meia-noite, né? Todo mundo, o mundo aí, que é mesmo. O mundo aí, esperando, né? A entrada do ano. Pronto, aí ia ficar todo mundo dia 29, do dia 29. Quando eu era do mundo, ficava esperando, né? Eu também. Do dia 29 pro dia 30. Exato. Senhor Jesus, me perdoa, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aí os outros 28 dias todinho do mês, bebida, cachaça, adultério, prostituição, vício e roubo, furto e assim, mentiras, lascívia e assim vai, se for falar aqui. Ou seja, amém? Fazer a vontade da carne. Fazendo a vontade da carne, exatamente. Ou seja, iam estar fazendo a vontade da carne o mês todinho, aí no dia de... Ser moleza demais, irmão. Ó, já pensou? Quero nem pensar. Prefiro ficar vigilante todos os dias. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Na doutrina de Jesus, você nunca pode deixar o primeiro amor. Na doutrina de Jesus, você não pode estar ouvindo doutrinas de demônios. Na doutrina de Jesus, você tem que ser fiel até a morte. Vamos ver o que Jesus disse em Apocalipse. Eita! Irmão, tu disse que era, mas eu falei que era 90%, né? Eu não sei somar muito direito essas porcentagens, mas foi 90 e poucos por cento Mateus. E aqui Jesus, o Espírito Santo me trouxe para Apocalipse. Vou fazer o quê? Eu vou obedecer. Vamos ver o que Jesus disse nas 7 cartas em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Versículo 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos Nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Segunda carta, versículo 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos ver o que diz a terceira carta, versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não,
Em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quarta carta, versículo 19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos seus sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, qual é o tema? Aqui é a doutrina de Jesus, tá? Aqui são as palavras de Jesus. Todas essas palavras que foram faladas, tanto na primeira parte como na segunda, todas elas, quem falou foi Jesus, todas elas. Por isso que o tema da mensagem é a doutrina de Jesus, o Cristo. Isso aqui eu não tirei nada de mim, não tem nada de mim, nada de mim. Tudo Bíblia, para honra e glória do Senhor Jesus, tudo guiado pelo Espírito Santo, tudo. Aqui a doutrina de Jesus, aqui as mensagens, todas elas, quem falou foi o próprio Cristo, quem falou foi o próprio Jesus. Amém? Amém. Versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quinta carta, versículo 1, a parte B. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, olha que vigilância de novo aqui falando, se arrepende, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre a ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Glória a Deus. Glória a Deus, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sexta carta, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Oh, meu Deus do céu, que é forte demais. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem,
Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Oh, aleluia! Mesmo com pouca força não negaste o meu nome. Glória a Deus. E saibam que eu te amo, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tu tens, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7ª carta. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Olha aqui falando de roupa, olha aqui falando de vestimenta, olha aqui falando de vestimenta. Para que te vistas e não apareça a tua vergonha, não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Tão cego, não enxergam mais. Unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para a gente finalizar esse ensinamento poderoso, essa mensagem poderosa que o Espírito Santo nos deu, vamos finalizar em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estás nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado.
Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é a maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Olha aqui, tá vendo? Deveis, pois, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Né? Hoje em dia a gente vê pastores falam uma coisa e omitem outras. Né? São os fariseus do século 21. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no templo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Isso aqui é Jesus falando, viu, irmão? O próprio Cristo falando, brabo mesmo. Que é Jesus falando. Que é o próprio Jesus falando, viu, irmão? Versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Para você que não acredita no inferno. E aí? Acredita em Jesus, pelo menos? Pois foi ele que falou. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Você que está em casa, repita essas palavras. Bendito o que vem em nome do Senhor. Mais uma vez. Bendito o que vem em nome do Senhor. Mais uma vez. Bendito o que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que ensinamento profundo, irmão. Concluímos, para a honra e glória do Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos entregou, tudo que o Senhor nos entregou, tudo que o Teu Espírito Santo nos entregou, falamos. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a doutrina de Jesus, o Cristo. Amém? Amém. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Glória a Deus.